Olá, alunos das primeiras séries da EAJA, eu sou a professora Daniela e vou auxiliar vocês na aula de hoje. Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de hoje, Matemática Integrada à Geografia. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre gráficos e tabelas. Ou seja, nós vamos compreender um pouco mais alguns dados, tá? Então, por que é necessário a gente fazer a interpretação de gráficos e tabelas? Sempre quando a gente assiste um jornal, lê uma notícia, vocês já devem ter observado, né, que sempre associadas às notícias, muitas vezes associadas às notícias, né, sempre aparecem alguns tipos de gráficos, algumas tabelas, para quê? Porque elas existem para facilitar a nossa compreensão sobre o assunto que está sendo abordado. Então, os gráficos e as tabelas, elas são muito importantes para auxiliar o entendimento de determinado assunto. Então, eles servem como um auxílio para a nossa compreensão. Geralmente, nos gráficos, nas tabelas, trazem dados. Os dados são sobre o que está sendo dito, né? Sobre aquele assunto, seja o que for. As tabelas são ainda mais comuns, por exemplo, quando você vai no supermercado, você não tem lá a tabela de preços, por exemplo, você vai no açougue, aí tem lá os tipos de carnes e os preços correspondentes. Elas são organizadas numa tabela, geralmente, né? Então, esses gráficos e essas tabelas, elas vão servir para organizar e ficar mais fácil a compreensão de algum tipo de dado relacionado a algum assunto. Alguns tipos de gráficos e tabelas. Bem, em aulas anteriores, nós já estudamos um pouco sobre gráficos e tabelas, mas vamos dar uma recordada aqui. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, você tem um gráfico chamado gráfico de linhas, tá? É um gráfico muito comum, ele associa uma grandeza a outra e a linha representa se aquele dado está aumentando ou diminuindo, tá bom? Grandeza, pessoal, quando a gente fala grandeza em matemática, é tudo aquilo que pode ser medido. Então, pode ser qualquer coisa que possa ser medido, vai ser considerado uma grandeza. Nessa segunda imagem aqui, nós temos um gráfico de setores, que é também conhecido como gráfico de pixel, né? Ele geralmente é representado por porcentagens. Cada parte dessa aqui representa um tipo de dado, tá? Nesse gráfico especificamente, seria as despesas, né? Os gastos que as pessoas têm, por exemplo. Aqui onde tem a letra A verde, é a porcentagem que é gasta com alimentação pela maior parte das pessoas. Essa outra parte aqui, onde está representada pela letra H, representa o gasto com habitação, aí vem o gasto com higiene, com transporte. Se essa parte verde é a parte maior que é do gráfico, né, do gráfico de setores, significa que as pessoas gastam mais com alimentação, e assim vai indo, cada um deles. Pelo gráfico dado aqui, nós podemos perceber que tanto as despesas diversas quanto o vestuário são os gastos menores, que as pessoas procuram gastar menos, né? Outro tipo de gráfico muito comum, é o gráfico de barras. Ele pode ser apresentado aqui tanto na horizontal quanto na vertical, em pé, as barras. Então, a barra maior vai representar o maior valor, a barra menor, o menor valor, tá? Nesse caso, era a taxa de mortalidade infantil por região, tá? Em 2013. Como a barra maior está correspondendo à região Nordeste, quer dizer que em 2013, a taxa de mortalidade infantil maior no país era na região Nordeste. E por último aqui um exemplo de tabela, tá? Nós temos uma tabelinha aqui organizada entre grupos de idade das pessoas, tá? O total de pessoas que existem, homens e mulheres. E essa tabela está organizada esses dados, né? Esses valores que nós vemos, esses números são os dados. Essa tabela está representando a quantidade de acidentes de trabalho registrados no Brasil
por sexo, né, masculino ou feminino, segundo os grupos de idade também em 2004. Então, até 19 anos, 14.334 acidentes de trabalho aconteceram com pessoas do sexo masculino, 2.693 com o sexo feminino. Então, até 19 anos de idade, foi esse o total de acidentes de trabalho no ano de 2004. Aí aqui cada linha da tabela representa a idade da pessoa, o total de pessoas que sofreu o acidente, o total de homens, o total de mulheres. Ou seja, organizou os dados. Vamos ver um exemplo? O gráfico de barras ao lado, né, representa a quantidade de vendas que uma loja de brinquedos realizou em uma semana. Olha o gráfico aqui, vamos ver. Esse aqui é um gráfico de barras, né? Lembra que eu falei que as barras podem ser horizontais ou verticais. Então, nessa loja foram vendidas bonecas, carrinhos, bolas, pelúcias, skates. A pergunta é, qual foi o brinquedo menos vendido? Acho que aqui faltou uma questão. Na realidade, eu pergunto lá no template, qual o brinquedo mais vendido, depois o menos vendido. Então, o brinquedo mais vendido, se você observar aqui bem, são as bonecas. Por quê? Porque ela é uma barra maior, é a barra mais alta que tem. Agora sim, qual brinquedo foi menos vendido? Vamos procurar se é menos, menor, qual que é a barrinha menor? A barrinha menor nós vemos aqui que está onde? Nas bolas. Qual foi a quantidade de vendas dessas bolas? Vamos pegar o topo aqui da barrinha e vamos ver aqui do lado, não está o número 6 correspondente a essa altura da barrinha? Então, quer dizer que foram vendidas apenas 6 bolas. Já as bonecas foram vendidas quantas? Vamos pegar o topo lá, foram vendidas, olha para o ladinho aqui, 14 bonecas. Tá? As que vendeu mais, vendeu 14. O que vendeu menos, vendeu 6. Qual o total de brinquedos vendidos nessa semana? Para você saber todos os que foram vendidos na semana inteira, você tem que ir somando, né? Juntar, somar todos os valores desse gráfico. Por exemplo, bonecas foram 14. Carrinhos foram quantos? 10. No topo aqui da barra, projeta em 10. As bolas, 6. As pelúcias, vamos ver aqui em cima nas pelúcias, 8. Skates, 10. Então, eu vou ter 14 mais 10, 24, mais 6, 30, mais 8, 38, mais 10 de novo, 48. Então, foram 48 brinquedos vendidos nessa semana. No exemplo 2, o gráfico abaixo, ou ao lado, né, representa o esporte favorito dos alunos da primeira série da EAJA entrevistados numa pesquisa. Então, esse gráfico aqui já é um gráfico de setores, é o gráfico de Pixar, né, que fala. Então, observando o gráfico, qual o esporte preferido pelos entrevistados? Vamos ver quem que é o maior aqui? A cor maior corresponde ao verde. Está até a porcentagem do lado, 40%. A cor verde, vamos ver aqui nesse ladinho, tem as chamadas legendas, que representam o que cada cor dessa representa, qual é o esporte que cada cor dessa representa. Então, o verde é o futebol. Então, qual que é o esporte preferido pelos entrevistados? É o futebol. Excluindo a opção outros, qual o menos preferido? Bem, outros é essa aqui, amarelinha, tá vendo a legenda aqui, Ela tá só 5%. Então, tirando ela, excluindo e tirando ela. Qual foi o menos preferido aqui? A segunda, que tem a menor fatia nesse gráfico, é esses 10% aqui, corzinha azul clara, que corresponde à natação. Tá vendo? E, por último, qual a porcentagem de entrevistados que escolheu a opção vôlei? Vamos lá. Vamos procurar aqui na legenda. Na legenda, vôlei está de lilás, tá vendo? Então, qual que é a cor lilás?
não é essa aqui? Qual que é a porcentagem que está correspondendo? Olha aqui do lado, ó, 30%. Então, é isso. No gráfico de setores, você vai ter uma legenda, geralmente ela é separada por cores, ou letras, ou geralmente cores. Essas cores você vai associar a cada um dos dados da legenda lá, do que está se referindo à descrição da legenda. Então, nesse caso, como eram modalidades esportivas, tínhamos aqui as modalidades e a cor que correspondia a cada uma delas. Agora é com você, né? Você vai tentar fazer essas atividades. Por exemplo, na atividade 1, numa pesquisa entre alunos de educação infantil, os alunos foram entrevistados sobre sua preferência quanto a seus animais preferidos. Os resultados foram organizados na tabela a seguir. Olhem a tabelinha. Então, na tabela, quais são os animais? Quais são os animais que apareceram? Cachorro, gato, tartaruga, passarinho e coelho. Agora vamos para as perguntas. De acordo com o gráfico, responda. Qual que é o animal preferido pelas crianças? Ou seja, você vai observar essas barras e vai ver qual é a coluna, o quê? Maior. Quem está com a coluna maior aí? Vai ser o animal preferido. Na letra B, qual o animal menos citado pelos entrevistados? Ou seja, o que eles deram menos votos. Qual dessas coluninhas aqui está a menorzinha? C, houve um empate entre dois animais. Quais são eles? Empate quer dizer que vai estar da mesma altura, as duas colunas. Quem são as duas colunas que estão do mesmo tamanho, das duas barras? Qual o total de respostas nessa entrevista? Você vai ter que somar. Quantos votos foi para o cachorro, quantos votos foi para o gato, para a tartaruga, para o passarinho e para o coelho. Na atividade 2, fala assim, o gráfico de setores representado abaixo apresenta as brincadeiras preferidas dos alunos do primeiro aninho. Então, tá. Quais são as brincadeiras citadas pelos entrevistados? Olha, lá no gráfico de setores tem o nome das brincadeiras. Essa está muito fácil, né? Então, quais são as brincadeiras que eles citaram? Você vai dizer quais são elas. Qual a brincadeira preferida dessa turma? Ou seja, qual foi aí a que pegou a fatia maior nesse gráfico de setores? E C, qual a brincadeira menos citada por eles? Ou seja, a que eles escolheram menos. Você vai analisar e responder. Na atividade 3, fala o seguinte, o gráfico abaixo representa a quantidade e tipo de árvores de um sítio. Tem abacateiros, aroeiras, pequizeiros e mangueiras. Quais os tipos de árvores plantadas nesse sítio? Eu até falei já, né? Aí, no gráfico, está representado quais tipos de árvore. Na letra B, qual a árvore com maior quantidade nesse sítio? Qual está a barra maior aí? Qual o exemplar com menor quantidade? Qual que é a barra menor aí, mais baixinha? Quantas aroeiras estão plantadas nesse sítio? Você vai localizar aí a barra da aroeira e projetar ali do lado para saber qual é o número correspondente. E por último, na atividade 4, fala o seguinte, a tabela abaixo representa o número de municípios de alguns estados. Tem lá uma tabelinha, né? Alguns estados e o número de municípios. Quantas cidades tem, né? Em cada um desses estados. Na letra A, pede qual o estado com maior número de municípios. Você vai ver aqui qual que é o maior número e vai responder aí qual que é. Qual será que, dentre esses aqui, qual que tem um número maior de municípios? Você vai ver qual é o número que é maior e qual que é o estado que está associado. Qual o estado com menos municípios? Qual que tem menos? Também está fácil de identificar na tabela. E quais os estados possuem mais municípios que o estado de Goiás? Vamos localizar Goiás? Goiás está bem aqui, tem 246 municípios. Então, quais são os que possuem mais do que 246? Tá? Então, é isso, pessoal. Nossa aula termina por aqui. Espero que você consiga fazer as atividades, tenha compreendido tudo muito bem, tá bom? Um abraço e até a próxima.